Alô, bom dia! Hoje é quinta-feira com cara de segunda, não é mesmo? E amanhã já é sexta. Que loucura com feriado meio de semana. Eu não gosto. Mas enfim, era feriado ontem. Hoje segue a vida normal. Estamos aqui com você a partir de agora. Um programa feito com muito carinho para todos vocês. Avisa todo mundo que a gente está no ar. E eu começo o programa de hoje recebendo essa querida amiga doutora Ivone Zegger. Ela que é advogada da área de família. Já fizemos belíssimos programas, né, minha linda? Belíssimos, Quantas espetaculares. dúvidas nós já tiramos do público. E é uma área, né, Ivone, que as pessoas têm muita dúvida Tem. mesmo, né? A área do direito de família e a herança, eu diria que é uma das áreas mais preocupantes do direito e a área onde as pessoas têm dúvidas. Às vezes você não dorme por conta de uma questão que você diz, meu Deus, o que eu faço? Isso faz diferença. Não E é o tão saber? difícil de responder. Claro que você precisa não. buscar por um profissional habilitado para Sempre, isso, né? sempre. Quero lembrar você que quer fazer perguntas, a nossa querida Fabi já está a postos, né? Para responder você aqui, a doutora Ivone. Hashtag Olga, mande a sua pergunta que nós respondemos aqui para você, tá? O nosso WhatsApp também, coloca lá na tela, por favor, Denis. E eu quero começar perguntando para você o seguinte. Nós temos união estável, né? Que é uma Exato. coisa... União estável, quanto tempo, Ivone? Olha, Olga, é interessante, isso é muito importante. Antigamente, a união estável, ela precisava de 5 anos. Quando eu digo antigamente, era antes do novo Código Civil, que é de 2002. Então, você precisava de 5 anos Para provar para que era uma união provar estável. que você estava numa união estável. Hoje não é mais assim. Hoje, a união estável, ela tem outros requisitos. Importante que você saiba. Veja, você precisa estar, para provar a sua união estável, numa convivência pública, contínua e duradoura. O que quer dizer isso? Significa o seguinte: convivência pública. Todo mundo tem que saber que você está com esta pessoa, sua família, seus amigos. Foto de rede social é prova? É prova. Foto de rede social. As redes sociais nunca foram tão prova como são atualmente. Evidentemente, não adianta você só saindo fotografando sem ter a prova documentada. Como De que você, mora realmente junto. de que você mora junto, com contas que vocês recebem. O conviver também significa que você está com essa pessoa, mas você não tem obrigação de viver sob o mesmo teto. Isso é importante. Muitas pessoas, elas têm família. Tem uma mãe, mora com a mãe, ou tem um filho, e não consegue ter essa convivência no mesmo ambiente. Então, o não residir no mesmo local não significa que você não está numa união estável. Mas lembrando, então, que não há necessidade mais de 5 anos. Agora, Isso. com poucos meses, você já prova. Exato. Outra pergunta, por favor, aqui. Quem pode fazer separação, a pessoa pode fazer a separação, ir direto ao cartório e fazer a separação, ou ela precisa de um advogado? Sempre. O advogado, ela pode ir ao cartório, ela pode fazer o seu divórcio ou a sua separação, mas uma coisa importantíssima, o advogado é uma prerrogativa. Sempre deve estar o advogado. Porém, tem uma coisa, você fazer um divórcio ou uma separação no cartório é porque você está de acordo, não há filhos menores e não há incapazes. Se tiver filhos menores, você não pode fazer a sua separação no cartório. Se houver um incapaz entre os filhos, também você não pode fazer. Tem que ir para o judiciário. Já que você falou de filho, tá? Tem uma pergunta aqui. Casei de novo, tenho outra família e eu não consigo mais pagar a pensão alimentícia. E aí, como é que faz? Bom, veja bem. Quando você não consegue pagar a pensão alimentícia porque você fez outra família, toma muito cuidado. Os juízes não gostam disso. Por quê? Sabe o que ele vai dizer para você? Se você argumentar que você, olha, eu tenho outra família, eu tenho 2 filhos da primeira e tenho agora mais 2 do segundo casamento. O juiz vai dizer, bem, o senhor precisa continuar pagando a pensão alimentícia que pagava, porque
esta justificativa de que você tem outra família não significa que você estará liberto. Você, antes de ter esta segunda responsabilidade, Tem a você primeira. deveria ter se lembrado que tem a primeira. Tem que fazer Toma cuidado com isso, tá? cálculos. Toma muito cuidado com isso. O que dá cadeia, né? E rápido. Exato. A Fabi já tem perguntas aí, né, Fabi? Por favor, bom dia. Bom dia, Olga. Bom dia a todos. Já tem pergunta, olha só. A Michele de Jundiaí pergunta o seguinte. Depois que a menina faz 18 anos, ela ainda tem direito à pensão alimentícia? Boa pergunta. Michele de Jundiaí, aqui no Jundiaí. Um interior de beijo São pra Paulo. vocês aí de Jundiaí. Michele, deixa eu te responder. Claro, 18 anos é a idade da maioridade. Evidentemente, eu não sei como é que foi feito o seu processo. O que significa? Se no processo você acertou com seu ex-marido, companheiro, que quando a sua filha fizesse 18 anos, já estaria terminada a pensão alimentícia, é uma coisa. Mas mesmo assim, hoje você tem a obrigação de, o pai, no caso, que paga a pensão, ele deve ir ao judiciário, pedir para se isentar de pagamento de pensão e sua filha será chamada em juízo, porque ela deve dizer, não, realmente eu não preciso mais de pensão. Mas se ela estiver fazendo Ou ao uma contrário. faculdade, por exemplo, aí ele tem de pagar até ela terminar a faculdade? O que eu sempre oriento é o seguinte, quando vocês fazem uma separação, mesmo num acordo, coloquem que o pagamento da pensão será até a formação universitária Tá. ou um curso técnico. Mas mesmo assim, Olga, ninguém pode se isentar de pagar. Bom, acabou 18 anos, ou acabou 24 anos, eu vou embora, não pago mais. Até os 18 anos, você é obrigado a entrar com este pedido judicial e o seu filho será chamado. Se ele realmente disser, não, eu estou trabalhando, eu não preciso, você está isentado. Ok. Caso contrário, você continuará a pagar. Filho adotivo tem direito à herança dos pais? Olha aí, o filho adotivo, desde nossa Constituição, que é de 1988, e o Código Civil, que é de 2002, todos os filhos têm os mesmos direitos. Não existe mais, Distinção. Olga, aquela colocação anterior. Filho natural, filho adotivo, filho obtido por inseminação artificial. Isso não existe mais. Todos os filhos são iguais e, evidentemente, se a adoção for feita normal, uma adoção legal, Legal. perfeito. tudo Se a normal. adoção não for legal, aí sim pode haver problema e pode ser que ele não receba. Muito bem. Fabi, tem mais pergunta aí? Tem, agora a pergunta é de Sorocaba, da Luciana. Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem essas famílias mosaico. É o caso aqui da família da Luciana. Os pais já tinham filhos, né, de outros casamentos. Então, a mãe tem um filho de outro casamento e o pai tem 4 filhos de outro casamento. Mas eles casaram com comunhão de bens e tiveram a Luciana. Se eles morrerem, a divisão é para todos esses filhos? Então vamos lá. Vamos lá, Luciana de Sorocaba. Ô, Luciana, é o seguinte, os filhos, se eles morrerem, está um pouquinho sem muito sentido. Acontece o seguinte, os filhos de cada um receberá, no falecimento de um e de outro, nesta família mosaico, com o falecimento seu, quem terá direito serão seus filhos. No falecimento do seu companheiro, seu marido, quem terá direito serão os filhos dele. Esta é a distinção. Eu não sei se a questão foi bem colocada ou eu não a entendi. Olga, Você quer repetir aí, Fabi? Então, Repete, com calma. é o seguinte, o pai família já tinha mosaico. 4 filhos, o Ok. pai da Luciana já tinha 4 filhos. A mãe tinha uma filha. Esse casal, né, se juntou e tiveram a Luciana. Então ficaram Ok. aí 6 filhos. Aí esse casal vem a falecer, como é que fica a divisão com relação a esses filhos que são de outros casamentos e a Luciana, que é filha dessa união? Deixa eu então, só justificar aqui, porque eu estava fazendo sinal ali que o meu monitor deu uma mexidinha e o cabo saiu e eu estava sem sinal. Pronto, era a minha. ok, mas, E eu estava no ar e não sabia. mas eu E- repito, então é o seguinte, a filha do casal, no falecimento tanto da mãe quanto do pai, receberá a parte da herança que lhe cabe, tanto de um quanto do outro,
a depender da época que houver o falecimento. Os filhos só da mãe receberão só a herança da mãe. Suponhamos que o pai, este companheiro, tenha falecido primeiro. A mãe continua viva, mas ela não é mãe dos 4 filhos Certo. dele. Portanto, ela sim receberá a herança que lhe cabe, como meira, como companheira. Os filhos dela com o outro companheiro nada receberão. Quem receberá? Os 4 filhos deste Ok. marido. Agora ficou Ok. explicado, né, Luciana? Um beijo pra ti. Bom, essa questão de divisão de bens é uma coisa que dá. É o maior número de brigas em famílias e até morte, infelizmente, é isso. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Minha mãe doou todos os bens em vida para as próprias irmãs. Como ficamos nós que somos seus filhos? Quando isso acontece, veja bem, alguém que vai doar todo o seu patrimônio para as irmãs, tendo herdeiros necessários, foi mal orientada. Então, o que acontece? Quando você tem herdeiros necessários, quem são? Na verdade, são aqueles que popularmente a gente chama de obrigatórios. Em primeiro lugar, os descendentes, que são filhos, na falta deles, os netos, até os bisnetos. Na outra classe, se não houver filhos, você vai ter os ascendentes, que são pais, na falta de pais, avós e até os bisavós. E sempre o cônjuge e também, atualmente, o companheiro. Um dia nós precisamos fazer um programa só de união estável, porque mudou muita dúvida. coisa. Mudou muito Muita mesmo, coisa né? mudou. Enfim, isso é importante que você saiba, porque essa doação que foi feita para as irmãs, se esta pessoa tem filhos, provavelmente elas terão que devolver até fazer, afinal de contas, parte daquilo que é devido aos filhos. Porque o que esta senhora deveria ter feito é um testamento legando 50% do que ela pode testar para as irmãs e o restante para os herdeiros necessários. Hashtag Olga tem pergunta, vamos lá. Você pode também mandar a sua pergunta pra gente. Bom dia, é o Rafael Vieira. Minha pergunta é o seguinte: tem uma moça que morou com a minha sogra há mais de 6 anos, mas ela foi embora. Se a minha sogra morrer, ela tem direito a alguma parte da casa? É o Rafael de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Segura só um pouquinho a pergunta. Tu entendeu, Ivone? Morou? Ela morou com a sogra do Rafael, essa moça, Sim. tá? Daí ela foi embora. Ok. Ele pergunta assim: se a minha sogra morrer, ela tem direito a alguma parte na casa? Seria a moça, então, que morou com ele? Morou Quando com vocês ela? fizerem as perguntas, especifica bem para que a gente não tenha Então, dúvidas na hora de responder. Vamos tentar entender então, Rafael. Tá. É o seguinte, essa moça que morou com a sua sogra, nós vamos entender que eram companheiras. Se eram companheiras, há possibilidade de que tivessem direitos como um casal homossexual. Certo. Muito bem. Ela, claro, 6 anos. Ficaram juntas, moraram sob o mesmo teto. Lembra que eu falei? União estável. O que você precisa? Os requisitos. Convivência pública, contínua e duradoura. Se a sua sogra provar que isso aconteceu, no judiciário, ela terá direito Mas à se casa. a sogra morrer, que é a pergunta dele, Se a companheira, que eu acho que já é ex a nessas mesma alturas, situação. ela tem direito. É a mesma situação. Estou dando só um Sim. exemplo, que pode valer para muita gente. Se a sogra falecer e esta moça comprovar que ela tinha esse relacionamento com a sua Terá sogra, direito na casa. ela terá direito na casa. Ok. Mais uma pergunta pela hashtag Olga aí. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Você pode mandar a sua pergunta pelo hashtag Olga. Pergunte lá, que eu vou acionar a Fabi novamente, né, Fabi? Porque você tem mais pergunta aí, né? Tenho. Agora a pergunta é do Antônio, aqui de São Paulo. Ele se separou, os filhos já são maiores de idade, já estão todos trabalhando, e ele dá uma ajuda de custo para a ex-esposa enquanto eles não assinam o divórcio. Depois que eles assinarem esse divórcio, ele vai precisar continuar ajudando a ex-esposa ou não mais, já que os filhos já são maiores de idade? Boa pergunta. Muito interessante. Veja, esta ajuda de custo, nós não sabemos qual é este valor. O que vai acontecer?
até eles assinarem o divórcio, muito provavelmente ela deve estar pedindo uma pensão alimentícia. E por isso ele está ajudando. Provavelmente ela não trabalha, senão ele não estaria ajudando essa ajuda de custo. Dificilmente ele conseguirá se livrar desta pensão ou desta ajuda, porque ela vai demonstrar que precisa e ele vai demonstrar que tem condições de ajudar. A depender da idade dela, se todos os filhos são maiores, ela talvez não se insira no mercado de trabalho, pode ser que você tenha que pagar durante um bom tempo e aí por força judicial. Ok. Tá? Vamos a mais uma pergunta vindo pela hashtag Olga. Vamos lá. Daqui a pouco a Fabi tem mais uma pergunta. É o seguinte, mais uma pergunta aqui. Como é que o juiz define o valor de uma pensão alimentícia? Tá. Gente, primeiro a gente precisa entender uma coisa. Muitas pessoas imaginam que pensão alimentícia é só para comer. Gente, pensão alimentícia... Tem escola, tem remédio, tem médico. Então, olha, eu cunhei há muitos anos atrás, inclusive quando nós fazíamos programa juntas, Olga. Faz tempo. Faz tempo. Eu cunhei uma palavra muito bacana que vai levar vocês em entendimento do que é pensão alimentícia. A palavra é maltês. Cada letrinha da palavra maltês significa um componente da pensão alimentícia. Então, vamos lá? A letra M é moradia. A letra A, alimentos. A letra L, lazer. A letra T, transporte. E, educação. E a letra S, saúde. Este é o componente de uma pensão alimentícia. O juiz, para arbitrar uma pensão alimentícia, muita gente fala, bom, o juiz vai dar 30%. Não é 30% do que o pai ganha, no caso? Não Ou a mãe, necessariamente. a mulher também tem que pagar a pensão alimentícia, viu, gente? Não é só o homem. Se ela trabalha, ela também vai colaborar. Sabe Uhum. por quê? Hoje nós não falamos mais em binômio da pensão alimentícia. Nós falamos em trinômio. Por quê? É a necessidade de quem precisa, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre ambos. Então, Ivone, não é 30% cravado para todo mundo? Absolutamente. Pode ser mais e pode ser menos. Vai depender dos recursos das pessoas. De cada... Tá? É assim que o juiz vai arbitrar, Ok. observando todos esses aspectos. Vamos lá, Fabi. Olha, agora a pergunta vem de Goiás, da cidade de Lusiânia. O Anderson, ele tem uma união estável com outro rapaz há 5 anos. Esse outro rapaz, o companheiro dele, já tinha um filho. Ele pergunta o seguinte, se o companheiro dele chegar a falecer, qual é o direito do filho? Já que tudo que eles têm foi construído durante essa união estável. Bom, o que acontece? Se o companheiro vier a falecer, o que sobreviveu receberá, a depender se eles têm uma escritura de união estável, se existe alguma coisa já prevista, porque você pode fazer isso numa escritura de união estável, prever o regime de bens, o que vai acontecer? O sobrevivente, se não é o pai da criança, o sobrevivente vai ter direito à meação, que é a metade de tudo que foi adquirido, comprado em conjunto durante a união, e ainda mais terá direito a uma parte da herança deste companheiro que faleceu. A criança ou o adolescente, enfim, terá direito a outra parte, afinal de contas ele é o herdeiro necessário. Muito bem. Pergunta na tela, mais uma. Tá vindo pergunta aqui de todas as formas, né? Vamos lá. Por que quem recebe... Por que quem recebe pensão alimentícia tem que declarar IR, sendo que o meu ex já declarou, no caso, de uma única renda, a Receita arrecada 2 vezes. Boa pergunta essa, eu não sabia disso, sabe, Ivone, não? Quando eu li essa pergunta, essa aí veio pelo Instagram, né? Olha o que Denis? acontece. O que acontece? A pergunta é, por que eu tenho que pagar? Veja, não é que você tem que pagar. Seu marido declara que dá para você uma pensão. E ela Você também declara. que você recebe. Eu não estou dizendo que ele paga e você paga. Na verdade, não é assim. Tá? Eu não estou aqui observando o aspecto tributário, mas a informação
é obrigatória. A informação que seu marido paga, porque senão, onde é que ele gastou esse dinheiro? E que você recebe é importante, porque de repente você tem uma renda, você compra alguma coisa e você pode justificar que a compra, ou que o gasto que você teve é advindo da pensão alimentícia. Isso é muito importante. Ok. Deixa eu perguntar aqui, o que a Graciane está fazendo uma pergunta bem interessante. Graciane Camacho, um beijo para você, minha linda. O meu filho tem 13 anos e o pai dele está em estado terminal, está doente. Eu posso pedir ajuda financeira da família do marido? Para o Porque filho, porque o pai não tem condição. Está muito doente. e estão separados, alguma coisa? Não, ela não Muito fala bem. que estão Bom, separados. Ok, não há problema. O que eu quero Mas deve que estar, porque ele dava uma ajuda de R$ 300 por mês. eu quero te fazer entender o seguinte. Evidentemente, sempre quando há alguma problemática na família, o Estado, que deveria proporcionar uma ajuda, ele está meio deficitário, nós sabemos disso. Nós ouvimos todo dia o problema da Previdência Social. Aham. Então, veja, quando há esse tipo de problema, no caso com seu filho, poderia ser com a própria mãe, poderia ser com a avó, poderia ser com um avô ou um tio, a família deve se ajudar. Então, o que vai acontecer? Se você precisar, se não é o caso de que espontaneamente a família ajude você, você pode sim ingressar no judiciário e pedir uma ajuda para a família A dele. família Com é responsável, certeza. sim. Com certeza. Mais uma pergunta na tela, por gentileza. Vamos lá, do que se trata agora. Bacana isso também, isso acontece muito, né, Ivone? É o Elias, um beijo pra você, Elias. Construindo uma casa no terreno dos pais do meu esposo, em caso de divórcio, como fazer a partilha e qual a obrigação do homem para com a ex? Pergunta um pouquinho amplificada, mas veja. O terreno é do sogro, a edificação foi feita por vocês dois. Então, hoje, o direito entende que essa edificação não pertence ao proprietário do terreno. Isso é importante, porque até então era muito complicado. Hoje, o direito está entendendo que, na verdade, você que construiu, você tem que provar que a construção foi executada por você, por seu marido, o direito vai ajudá-la. Ele vai dizer o seguinte: muito bem, vamos deixar à parte o terreno e vamos contabilizar a propriedade, a edificação. E, no caso, muito provavelmente, se vocês se separarem, este valor da casa, que pode ser verificado, avaliado, será dividido entre vocês dois. Mas sempre não é muito legal construir uma casa no terreno de outra pessoa, Mas né? é porque isso vai te dar muito trabalho, isso é muito... nós vemos isso demasiadamente, as pessoas fazem isso, evidentemente a lei está correndo atrás, mas é muito preocupante, tente não fazer. Tente vocês comprarem seu terreninho, por menor que seja, faz lá que é uma garantia para todos vocês. Tenho esses 2 livros da Ivone que são ótimos, perguntas e respostas, e ela me traz um novo. E eu quero saber o seguinte: aqui fala de união estável, união civil, divórcio, pensão alimentícia, intersexo. O que é intersexo? Esse é o meu último livro, Direito LGBTI, lembrando o seguinte: eu só escrevo para o público leigo. Não são livros para tão legal. juristas. Qualquer pessoa entende o que ela escreve. Me responde o que é intersexo, por favor. Intersexo é o seguinte: antigamente falava-se em crianças que nasciam hermafroditas, ou melhor, você não conseguia definir o sexo quando a criança nascia. Não fala mais hermafrodita? Não se fala Agora é mais intersexo. hermafrodita, intersexo. Significa o seguinte: os pais, até então, eles se viam num dilema. Bom, mas nasceu a criança, mas eu preciso pôr menino ou menina. Hoje você tem, a problemática continua, mas você tem hoje uma origem diferente. Hoje você não sai correndo para definir, mesmo porque você pode ter um problema lá na frente muito pior. Tá? Dá seu Instagram. Meu Instagram, @Ivone Zeger. Escreve Zeger. Olha aí. E pronuncia Zeger. Tá aí. Dá para ver? Volta a semana? Volto quando você quiser. Volte, amor. Obrigada. Gente, obrigada a vocês. Obrigada. Olga, muito sucesso que você merece. Parabéns à Rede TV por ter essa mulher maravilhosa. Olha, 1000 a 0 para vocês. Tudo de bom. Obrigada, Olga, querida. de coração. Você gosta de cães?
Muito, mas longe, Olha- eu tenho medo. Olha isso ali, gente do céu. Agora eu vou chorar. Me bateu, Adoro, mas eu me morro de bateu medo. uma saudade do meu Chechel. Eu tive um Golden Retriever. Ai, Vanessa. Tudo bom? Que saudade. Coisa boa você tá comigo aqui, minha Tô linda. muito feliz por você. Feliz de estarmos juntas novamente, né? Novamente. Linda nossa veterinária. O que é isso? Que idade eu É tô? o Eros, 10. Eros, dá uma olhadinha aqui, Eros. Eu te Eros, conheci vira. tão pequenininho. Vem aqui, meu amor. Vira aqui, meu lindo. Olha isso aqui, Sei, gente. Eros, Esse sei. branquinho aqui, né? É, porque ele tá idosinho. velhinho. Ele tá com que idade? 10 anos. 10 anos. Eu conheci ele bem bebê. Aí e eu a arrumei Pomerânia uma é mais amiga, novinha, né? a Gigi, pra Vem, animar o Gigi. Eros, que o Eros Venha. tava meio tristinho. Eles precisam disso. Precisa, Agora precisa me de diz um o amiguinho. seguinte, a gente sempre, as pessoas às vezes compram um cachorro, um pet, enfim, ou ganham, mas quando compram, acham que estão comprando uma camisa e uma calça, e não é assim, né? Exatamente. A gente precisa tomar atento do que, da raça, o tamanho, tudo, Exatamente. né? Sente, Vanessa, por favor. Sente aí. Principalmente o Lulu, né? Porque as pessoas compram macho e o Lulu macho é totalmente diferente Ele da é macho, fêmea. Ela é esse? fêmea, a Gigi. Mas assim, é totalmente diferente. Muitos doam, depois querem doar. Jogam não- fora. Jogam fora. Coisa mais linda do mundo, olha isso aqui, gente. Você precisa de um novo agora. Você tem um novo, né? Eu tô com, peguei, não pode falar vira-lata, né, mas eu falo. É. Eu peguei na rua. Tava jogado, tadinho. Foi atropelado. Ele tem 3 costelas quebradas, manca de uma perna. Mas somos mega felizes. Ai, mas tá ótimo. É raça pequena. raça É pequena. verdade que nós devemos ter, para crianças e para idosos, devemos ter cães? Eu acho que tem que ter cães. Toda criança pede um cão e pro idoso é uma companhia maravilhosa, né? E é engraçado que eles pegam o comportamento de cada pessoa, né? Então nós vemos se o ambiente é tranquilo, eles ficam tranquilos, se o ambiente é agitado, eles ficam agitados. Então assim, o Golden é um cachorro que é legal para idoso, é legal para criança. Só o primeiro ano que é difícil, né? Porque você já conhece bem o primeiro ano. Primeiro ano, eles eu são creio bem que todos também, né? destruidores. O labrador também. Eles são muito danados, eles destroem tudo, É. fazem aquela bagunça. É legal a gente adestrar? Então, é bem legal adestrar. O Eros, inclusive, era um cachorro que falavam que ele era extremamente agitado, que não conseguia adestrar. E aí eu fui adestrando em casa, ele ficou ótimo, né? Mas o problema é... O labrador tem uns que depois de um ano continuam muito agitados ainda. E aí eles não ficam calmos como E aí o um Golden. sofá como esse aqui, minha amiga, esquece, Come, tá? come Porque tudo. come tudo. Come o sofá, a perna do sofá. Inclusive Lulu também. ela, a Gigi, o meu sofá, que é esse estilo, ela comeu toda a parte de baixo, assim, igual o ratinho. E não tem o que fazer pra não comer? Então, tem aqueles bite stop, tem um monte de coisa que eu até indico, sabe? Umas receitinhas caseiras para o animal não morder as coisas, que funciona. Mas o primeiro ano tem que dar muito brinquedo, muito ossinho e distrair muito o cachorro, porque ele tem muita energia, né? Uma Muita, criança muita pequena, energia. né? É uma criança. É uma Denise, criança. você separou algumas raças aí pra gente, né? Pra gente mostrar as fotos. Mostra lá, vamos começar a falar então. O que der a gente fala. Vai lá. Então, esse é o Boston Terrier, né? Na verdade, não, é o Bulldog francês. Esse aqui, eles são bem parecidos. O Bulldog francês, ele é muito indicado para idoso, para criança. Mas eu tenho alguns pacientes que são bem estressadinhos. Então, assim, a fêmea, ela é mais calma que o macho. E alguns machos deles não são muito bons. Porque ele é extremamente agitado. E para idoso, pode machucar de pular. A unhinha pode cortar o braço e machucar, Então, entendeu? esse é o Boston que ele tá falando. Então, esse é o não é Boston. aconselhável. Viu como é importante a gente se informar antes Assim, de comprar? na internet ele é super indicado para idoso e para criança, mas pela minha experiência, os que eu tenho, inclusive tem uma amiga que deu para sogra, Deu pra sogra. deu para sogra. Que presente, E hein? aí, assim, ela é extremamente agitada, ela briga com outros animais. Assim, eles ficam mais calmos porque eles acostumam com a Ok. rotina do idoso, né? Vamos a mais uma raça. Chihuahua. Famoso, o né? Chihuahua, gente, eu sou apaixonada por Chihuahua. Então, antigamente os Chihuahuas eram um pouco maior, extremamente barulhentos, tinham essa fama, né? Hoje, os Chihuahuas são muito pequenos, metade do tamanho da Gigi, chega a 700 gramas, 1 quilo. E são extremamente dóceis. Mas assim, eu indico para idoso, porque é um Pra cachorrinho... idoso é bom. É muito Pra criança, legal. não.
Para criança, eles são legais, mas qual que é o problema? A criança pega como se fosse um bicho de pelúcia e eles são muito delicados. Ah, entendi. E aí ela viu um brinquedo mais interessante, ela joga, né? E aí o cachorro pode quebrar a pata, Sei. ter algum problema mais, Ok. mais difícil, Vamos né? a mais uma dica aí pra você que tá vendo o programa. Mais uma raça. Ah, o Golden. Ah, o nosso Golden aqui. Nosso Golden, você vê que ele Ai, é ele é extremamente tão- tranquilo, extremamente bonzinho. Ele gosta de criança, gosta Ele de é idoso, demais, gosta de gente. cachorro, ele gosta de tudo. Você não tem É uma ideia. raça excepcional essa. Você Eu teve, você tive sabe, o né? meu, aconselho, ele já partiu, ele virou uma estrela. Então é assim, tanto o Golden quanto o Labrador, eu aconselho. Eles são mega inteligentes, foram adestrados, é uma coisa incrível. Você quer um animal companheiro, ele está onde você está o tempo inteiro, Ele é muito indicado para Muito indicado. idoso, criança, para Que- todo mundo. pra todo mundo. É Vamos pra a mais todo uma. mundo. Né, Eros, lindão? É. Escuta, o Eros tá pesando quanto? O Eros tá com 55. Ele não tá gordo, doutora Vanessa? Então, mas qual que é o problema do Eros? E ó, vocês podem Vem. perceber que solta Vem. pelo, viu? Ele tomou banho ontem, foi bem escovado, mas eles soltam muito pelo. Pra quem não É. quer cachorro que solta pelo, Golden Labrador não é muito indicado. É verdade. Porque eles soltam mesmo, Nós já viu? vamos falar de mais raças, segura o Eros aqui. Ele tá um pouquinho sobrepeso Tá um porque ele pouquinho. come a comida da Gigi. Eu vou roubar ele hoje de você. Ah, Eu vou levar embora. Acho que vou, acho que vou. Oh, meu Eros lindo. Vamos mostrar mais algumas raças para vocês. Nós estamos falando de cães que são apropriados para crianças, para pessoas com mais idade. São excelentes companhias, com certeza, né? Vamos lá, vamos falar de quem agora? Mostra lá. Mais, olha que cara King boa. Charles. O King Charles Cavalier é o máximo. Eles são super tranquilos, ficam super bem com o idoso, gostam de criança. São tipo um Golden menorzinho, né? Aham. Eles são bem legais pra gente ter mesmo. Eu gosto bastante dessa raça. Os que eu tenho de paciente são São bons. maravilhosos. É. Vamos lá, mais um. Vamos tentar dar o máximo de informação para você hoje aqui no programa, porque Ah, o labrador. a O gente já labrador você falou também tem disso. saudades, Saudade. O labrador também é ótimo, só que é agitado, né? Agitar. Mas Bem- depois de um ano e meio, É, um ano e meio eles ficam bem dóceis. um ficam ano e meio bem- você vai sofrer um É. pouquinho, vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas É. depois, e se você o adestrá-lo, que eu aconselho, como foi adestrado o meu, É. não tem coisa melhor. É fantástico. É, tem que adestrar, né, Tem, 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 né? A maioria tem que adestrar Um pra beijo ficar pro Sérgio Moro, que não é o É. juiz, mas o Sérgio Moro, que é adestrador. É, e foi ele adestrador que muito adestrou querido, o meu né? Paco. Saudades dele também, É, né? um beijo, Sérgio Moro. Vai lá. Agora, quem é que vem na tela pra gente? A gente ama cachorro. Ah, o Shih Tzu. Esse é o Shih Tzu. máximo, né? O Shih Tzu é o máximo. É pra criança, eu indiquei inclusive pra minha irmã. Ela falou que foi a melhor coisa que ela fez na vida. O cachorro é alegre, é dócil. Quando é pra ficar sozinho, ele fica super bem. Quando é pra passear, ele vai. Então, assim, é um cachorro que se adapta muito bem com a rotina Você da pessoa, indica, né? Eu indica. indico, acho muito legal. Muito bom. Pra criança, então, é excepcional, né? O Shih Tzu é um cachorro excepcional. Vamos lá, vamos ver mais um. O Eros tá Muitas raças matando sendo a saudade. indicadas. O Visla húngaro. O Visla húngaro é um cachorro agitado, também é um cachorro que gosta de brincar, é uma raça super dócil, super companheira. Eu também gosto bastante dessa raça, viu? Eles são bem legais e não é muito conhecida, né? Não são muitas Não, pessoas nunca que tinha têm. ouvido falar, pra ser E é sincera. bem bonito, né? Ele parece um Bonitos. perdigueiro, né? É, e ele tem um porte, Ele tem um né? porte bonito, é um Aham. cachorro muito legal. Olha lá. É bem parecido realmente com o perdigueiro. É. Vamos ao próximo. Dia de cachorro aqui no programa hoje. Eita! Ah, nós vamos para os gatos agora, Ah, né? vamos falar de gato. É, porque tem muita gente hoje que quer o gato porque acha mais tranquilo que os cães, né? É dizer, não, o gato tem vida independente, eu É. prefiro o gato. Mas não são independentes. Hoje, inclusive, eu até falo com alguns veterinários que os felinos, eles estão totalmente dependentes do humano também. Eles gostam de brincar, eles gostam de carinho, querem atenção. E eu acho que o persa, o sagrado da Birmânia, são raças mais calmas, tanto para idoso como para criança. Porque se você pegar um siamês, por exemplo, que é totalmente agitado, pode arranhar a criança, arranhar o idoso e aí fica complicado, né? Quando a gente fala de animais de estimação para crianças, psicólogos dizem, já ouvi isso há muitos anos,
de que é uma responsabilidade que você passa para a criança, É. que ela vai ter de lembrar da comida, da água, né? De limpar cocô, xixi, são responsabilidades que você passa para a criança desde pequenininho. E funciona mesmo, eu concordo. Funciona. É bacana isso. Inclusive para o sistema imunológico da criança é muito bom, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com muita higiene, muito isso, muito aquilo, e não deixa encostar em cachorro, porque a criança vai ficar doente. E pelo contrário, né? Ela ter contato com os animais ajuda o sistema imunológico a ficar melhor para ela conseguir não adquirir mais doenças, né? Não adquirir doenças. Ela fica bem mais imunizada, né? Sei, se fortalece. Se Aproveitando fortalece. a tua deixa, é aconselhável levar o cachorro e o gato para cama? Então, eu não gosto, eu não aconselho. Muitos dos meus clientes dormem com os cães, adoram dormir com os cães, tomam banho semanalmente, né? Mas assim, eu acho que o animal ele precisa ter o lugar dele. Por quê? Porque a hora que você for viajar ou a hora que ele for ficar com outra pessoa, ele vai ter dificuldade de se adaptar. Porque quando o dono não tá, ele começa com aquela coisa de ansiedade de separação, lembra? Que aí ele fica desesperado que o dono não está, não tem o dono para dormir e ele não se adequa a lugar nenhum. Agora, a caminha dele estar lá no quarto, no seu quarto, pode. Pode. É menos Pode. prejudicial para o animal. É menos prejudicial pro animal, porque se um dia você for viajar num fim de semana e não puder levá-lo, aí você fala, ai, vai ficar aqui em casa com a minha funcionária. O Pronto. cachorro entra em pânico, porque ele precisa dormir com você na cama, entendeu? Vanessa, e quem beija na boca de cachorro? Criança, assim, É, meu mãe que filho. deixa o cachorro lamber a boca da criança e tudo mais. O que você me diz? Então, eu não aconselho, né, a beijar na boca, Tem mas... muita bactéria? Nossa boca é um foco de bactéria, tudo é um bem. foco de Do cachorro bactérias. também? Também, é um foco de bactérias. Mas eu tenho um filho que você sabe, né, que não tem jeito. Meu filho comia bisnaguinha, ele dava uma mordida, dava pro cachorro. Eu lembro disso. E assim, a gente não pode, mas assim, a criança, ele beija a boca dela direto, porque ele é fissurado na Gigi, Mas né? não é muito legal. Não pode, né? Eu acho Tem que que cuidar. a gente pode beijar os cachorros, tudo, mas na boca não, né? A boca eu Tá. acho que é um lugar muito contaminado, né? Pra dar beijo, tudo, né? Muito bem. Com que doenças eu tenho de me sempre estar alerta? Bom, as vacinas nem precisa falar, né? Tem que estar tudo em dia. O animal, quando ele chega em casa, quando você adquire um animal, nós temos que estar preocupado com a giardia, né? Que é muito comum nos canis, o animal vir com a giardia. E com algumas patologias, como a verminose e tudo, né? E doenças hereditárias. Por exemplo, quando adquirem um Lulu, eles têm muito problema renal, calota craniana aberta. Você sempre tem que palpar a calota craniana para ver se está aberta ou não. A dela tá Sério? fechadinha, ó. Tá vendo? É que nem a mãe da gente falava, a moleirinha tá aberta A aqui, ó. moleirinha aberta, porque se ela estiver aberta é complicado, porque a cachorra pode pular do sofá, ter hidrocefalia, Bater a cabeça. ter um monte de problema, né? Ah, estou vendo na tela agora o Bengal, o Bengal. Esse gato é muito legal pra gente ter. Ele é um gato bem grande, ele anda de coleira na rua. Pra quem quer passear com seu gato, esse é um gato super indicado. Ele é bem dócil, manso, se adapta com idoso, se adapta com criança e é lindo, né? Parece um tigrinho, né? Parece um tigrinho. Quem gosta muito de gato, tem vários, é o Cacalo, né? Aqui da Rede TV, amigo. Tem vários. Ai, que ótimo! Ele adora gatos. Beijo, Cacalo. Tem pergunta, Fabi? Pergunta sim. A pergunta agora vem da Helena, ela mora no interior de São Paulo, na cidade de Itu. Ela pergunta o seguinte, tem porte de cachorro que pode ser para o apartamento? Poderia levar um Golden, por exemplo, para o apartamento ou ele sofre? Então, na verdade, o Golden eu tenho muitos clientes que têm em apartamento. Aí você tem que ter um passeador, né, para passear com ele, porque eles gostam de fazer caminhada, tudo. E também depende do tamanho do apartamento, né? Você levar para um apartamento de 50 metros quadrados é uma coisa, e hoje em dia apartamento de 180 já é outra, né? Ou de 500, Ou de ou de 500. 800, aí é outra história, né? Aí é outra Minha história, linda. porque aí ele passeia, tem quintal no apartamento, às vezes né? tem. Então é isso. Tem mais pergunta aí, Fabi? Pode fazer. Tem mais pergunta também. Olha só, agora a pergunta da Márcia. Ela pergunta o seguinte, sempre que ela tá comendo alguma coisa, o cachorrinho dela tem vontade de comer também. E aí, ela pode dar só um pedacinho mesmo quando for fruta ou também não é recomendado? Então, na verdade, fruta, tem algumas frutas recomendadas, por exemplo, banana, maçã, mas tem outras frutas ácidas a gente não aconselha. Laranja né? não?
Laranja pode uma vez por semana, sabe? Não pode dar todo dia. Né? Banana você pode dar todo dia. E Agora, verdura? Assim, verdura- beterraba, beterraba, cenoura? chuchu, Isso cenoura, pode. brócolis, couve-flor, pode. Tá. Agora, a pergunta é isso, né, Fabi? Eu tô lá comendo, pluf, cai uma coisinha, né, que eu nem vi. Fui eu que joguei, mas eu faço de conta que não fui. É um farelinho do pão, uma coisinha assim, uma carninha, qualquer coisa, ou até um pão doce pode. às vezes. Porque não pode dar pão. Não. Pizza. Todo mundo dá o pãozinho, Pizza, não pode. Fabi. Pizza A também Fabi não daí. pode. Eles ficam com vontade. Não, então, aí eu aconselho você pegar um tupperzinho e colocar uns biscoitinhos de cachorro mesmo. Aí você come a sua comida e dá o biscoitinho dele pra ele, que aí não vai ter problema dele passar mal depois, É uma boa, né, Fabi? É Daí verdade, engana bem, né? né? Fininho, Ele acha que tá né? comendo o que você tá comendo. Ele não vai saber que não é aquilo. Pode ficar tranquila. Pode perguntar, Fabi. Então, mais uma dúvida aqui. Quando o cachorrinho vai ficando velhinho, a pergunta agora é da Ivone, ela é daqui de São Paulo, né? Quando o cachorrinho vai ficando velhinho, ele tem que passear o mesmo tanto de um cachorro que tem toda a energia ou não? Então, na verdade, nós temos que, por exemplo, o Golden, o Labrador, eles têm muito problema osteoarticulares, que é problema de coluna, problema de displasia coxo-femoral. O animal não vai ter tanta disposição para passear. Aí ele não vai, por exemplo, 1 hora de caminhada. E aí, quando for caminhar com o cachorro, tem que ser no horário das 8 da manhã, não pode ser ao meio-dia, para evitar que queime as patinhas e evitar que ele se canse demais, porque como nós, né, não dá para fazer uma caminhada meio-dia, né? Não. E eles têm o pelo ainda que esquenta. Então, assim, a caminhada você pode fazer menos tempo, né? Uns 15 minutos e mais vezes ao dia, 2 vezes, 3 vezes ao dia, porque aí o animal não vai se cansar e vai se distrair bastante Em na rua, horário né? em que o sol não esteja muito forte, né? De manhã cedo e à noitinha, né? Tem pergunta aí, Fabi, pode fazer. Tem mais pergunta aqui. Agora a pergunta é da Sandra, ela pergunta o seguinte: como é que ela sabe que o cachorrinho dela tá doente? Boa. Essa é uma boa pergunta. Nós vamos perceber que o animal está doente, por exemplo, com mudança de comportamento. Por exemplo, geralmente ele é super animado, aí aquele dia ele tá prostradinho, ele tá quietinho no canto, ele não quis comer a ração, não bebe água, não quer passear. E assim, ou se não, quando você vai pegar no colo, ele chora porque tá com dorzinha no abdômen. Então, assim, Tem que ficar atento. Fica atento. Tu vai conseguir detectar. Quem convive com o animal conhece, né? Conhece, Você conhece. sabe se ele tá com dor, você vê se ele tá mancando da pata da frente ou da pata de trás. Quando você vai passear, você vê uma alteração de comportamento dele, né? A Gigi, que gente, que é uma fofa. Tem mais pergunta? Faça, Fabi. Vamos aproveitar que a Vanessa tá aqui para Vamos tirar aproveitar dúvidas. a Vanessa, que agora, olha só. Agora a pergunta da Renata, ela pergunta o seguinte: gato e cachorro na mesma casa, funciona? Funciona super bem. Só que tem que vir bebê, né? Geralmente vem bebê, eles se adaptam Os super dois bem. precisam ser bebê? Não, na verdade, eu tenho paciente que tem cachorro e aí pegou um gatinho e se adapta, né? Se adapta super bem. É que assim, se você pegar um animal adulto com um animal adulto, depende das manias de um e de outro. Mas às vezes eles se adaptam também. Porque nós temos os abrigos de animais abandonados. sim. Eles convivem todos juntos lá em Pecado, harmonia, nem né? fale. Então, assim, todos se adaptam, é o que a gente precisa, né? De carinho, atenção, né? O animal, ele precisa de amor. Então, se você distribuir amor para todo mundo, né? Para os dois animaizinhos da sua casa, eles Vai dar vão para ter uma conviver- convivência Vai pacífica. dar para conviver super bem. Vanessa, adorei revê-la. Eu também. Depois de tantos anos, né? Deixa o seu contato, seu Instagram. Você Eu vou quer deixar. divulgar o Eu vou Instagram? deixar o Instagram. Inclusive, nós estamos para tirar dúvida das pessoas, né? Com um Instagram que chama Dica Animal. Ele é muito legal porque vai ajudar também as pessoas. E nós queremos ajudar os animais abandonados também com isso, né? Dica Animal. Dica Animal. O Instagram é Vanessa Blandino, Dica Animal. Muito bem. Obrigada por tudo, Volta. viu? Volta mais. Sucesso. Vou Sempre. voltar, com certeza. Adorei essa Novos bichinha temas aqui. aí pra gente. Novos temas, porque, aliás, é um mundo incrível, Um né? mundo incrível e muita coisa pra gente E falar como sobre ele. cresceu, como todo mundo tá querendo seu animalzinho de estimação, né, Vanessa? todo mundo quer animalzinho cada vez mais em Cada casa, vez né? mais. Cada mais tem mais E cada animalzinho. vez mais a gente precisa também aprender mais sobre eles, né? Agora eu vou mudar de assunto, mas vou falar de um assunto muito bom. A gente estava falando ali, né? Sobre o que o Eli estava me contando. E eu estou recebendo aqui o doutor Matheus São Romão. Como Muito vai, Olga? obrigada por você ter vindo. Que isso, é um prazer. Eu estava lendo sobre o assunto, fiquei encantada. E você, minha amiga, meu amigo que está em casa agora, senta um pouquinho, te acalma e espera,
porque você vai aprender muito sobre o problema da alcalinidade do nosso corpo. Sim, pegando um gancho, né? Pegando até um gancho do que o Eli acabou de falar, né? Exatamente. Diga lá, meu querido. Bom, a gente sabe hoje que muitas das doenças que a gente tem no nosso organismo, elas deixam o nosso corpo ou elas advêm de um corpo que ele tem um pH ácido. Então, a inflamação, as dores, tudo isso causa uma alteração do pH, fazendo com que o corpo produza muitos radicais livres que acabam afetando o nosso organismo. Então, o fato de alcalinizar tanto a água quanto utilizar alimentos que são mais alcalinos ou que evitem de deixar esse pH do nosso corpo mais ácido, ajudam bastante. Olha que bacana, através da alimentação. Vamos começar por onde? Tudo que você trouxe aqui, tudo alcaliniza o meu organismo. Sim, E são produtos que eu devo consumir. sim. Outro dia a gente falou de limão aqui, foi tão rápido. Hoje eu vou fazer o seguinte, vou começar a falar do limão para não perder o tempo aqui. Me fala do limão. Eu bebo limão toda manhã há muitos anos, li muito sobre o assunto e tem muita gente que é adepta. A Mauri Júnior também me contou que gosta do limão. Por que é bom a gente tomar o sumo do limão? O limão, na verdade, ele é um coringa, né? Muita gente pensa que ele é ácido, vai deixar o pH mais ácido. Mas, na verdade, ele é ácido, porém ele é absorvido como alcalino, como básico. Então, o que acontece? O limão ele contém o ácido cítrico, que vai se ligar a muitos minerais, fazendo com que essa ligação se torne alcalina. Então, faz com que, quando ele seja absorvido, ele seja alcalino. Então, ele alcaliniza o sangue. A mesma coisa com a laranja? A mesma coisa com a laranja. É que o teor de ácido cítrico que contém no limão é cerca de 10 vezes maior do que Maior, da laranja. certo. Então, acaba sendo a proporção diferente. Aqui nós temos chia. Chia também. Não sabia que a chia fazia isso. Sim, todas as sementes em si, então chia, linhaça, as oleaginosas, então como castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, elas contêm a gordura que acaba deixando o alimento alcalino, e isso faz com que o nosso corpo também, além de deixar o organismo alcalino, advém também dos benefícios das gorduras boas, né? Como por exemplo o ômega 3, ômega 6, ômega 9. Falando em gordura, nós temos aqui o coco. Ah, o coco. O coco. Mas devo consumi-lo assim? Não, o coco pode ser consumido de qualquer forma. Tudo do coco a gente aproveita. Então, digamos que seria, numa escala dos alimentos, seria o terceiro melhor alimento que a gente pode encontrar na natureza. Terceiro. Sim, só Fala perde... do primeiro e do segundo. O primeiro é o leite materno. Leite materno. Exatamente. Então, o leite Segundo materno qual é? já é todo concentrado. O coco, o segundo em si, a gente pode considerar também alimentos equilibrados. Então, por exemplo, carnes e tudo mais, que são as proteínas que também são bons. Mas Certo. o ovo seria o segundo melhor E alimento. o terceiro, o coco. Isso. Então, Danado, que bom que é. então fica leite, ovo e o coco. E o coco. O doutor Matheus é endócrino, por isso que ele tem essa propriedade toda ao falar. E o incrível, você falou do coco, aproveita tudo, dá uma espiadinha assim, olha lá, ó. Eu fiz fibra de coco verde outro dia, que é adubo e também a gente planta. Sim, você Então vê. não se perde nada mesmo. Eu já volto aqui pra gente continuar a falar de tudo isso mais que ele trouxe. Olha quanta coisa bacana que o doutor Matheus São Romão trouxe pra gente hoje. Estamos falando de alimentos importantes para a gente ingerir. Isso aqui, nós temos uma variedade grande. Temos mamão também, que está nessa lista. Aqui nós temos a cenoura. A couve é um espetáculo, né, Matheus? Olha, na minha opinião, é o melhor vegetal que tem. É o melhor. É rico em nutrientes, rico em minerais, rico em antioxidantes. Então, ele é super bem-vindo Um ao nosso suquinho organismo. de couve, todo dia você aconselha isso aqui tudo. Todo dia eu posso ingerir? Sim. Na verdade, se a gente parar para ver, as pessoas falam muito de alimentos fast foods, então os alimentos condimentados. Isso sim deixa o nosso organismo bastante ácido, certo? Açúcar também deixa o nosso alimento. Aliás, vocês, médicos, têm batido muito nessa questão do açúcar, né, Matheus? Sim. Pra gente tentar evitar, vai evitar. Tem gente que já conseguiu eliminar. Isso é ótimo. O fato da gente retirar o açúcar, né, principalmente esse açúcar que é o cristal, que é o cristalizado, que é o mais industrializado em si, ele deixa o pH do nosso organismo ácido, faz pico de insulina, ou seja, aumenta a chance de engordar, de ganhar peso. Então, assim, se a pessoa já tem uma doença prévia, uma patologia prévia, como por exemplo um diabetes, isso daí Só vai piorar. é péssimo. Agora, vamos lá. A pessoa não consegue se livrar do açúcar. Se eu substituir por um Demerara, ou então... Bom, o melhor mesmo... Mascavo. O mascavo é fantástico. É menos maléfico?
Sim, ele é natural, então não tem a química. Mas a gente tem que lembrar que ele continua sendo açúcar. Não deixa ser açúcar. E aqui tudo tem açúcar. Aliás, a cenoura é danada do açúcar, tem A muito cenoura açúcar. tem o açúcar. Comer cenoura todo dia é bom? É ótimo. A cenoura, assim como qualquer outro vegetal ou legume que seja da coloração alaranjada, elas contêm carotenos. Ou, no caso da cenoura, é o beta-caroteno, que é muito bom para a nossa pele, para a nossa visão. E isso é bem-vindo para o nosso organismo. Muito bem. E parece que uma outra coisa poderosa que nós temos na natureza é o brócolis, né? O brócolis é ótimo também, né? Então, quando a gente fala das crucíferas, então são brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas. Além de ser rico em nutrientes, então tem, para quem é vegetariano ou vegano, na verdade, que não faz nada de uso de origem animal, uma ótima fonte de ferro também é o brócolis, certo? Assim como qualquer outro verde escuro. Mas ele tem uma propriedade muito bacana, que ele tem uma substância chamada sulforafano, que alguns estudos mostram que ele previne alguns cânceres, como por exemplo câncer de mama, câncer de estômago, câncer de intestino. Então indicado aí pelo menos 3 porções por semana é bem-vindo. 3 porções por semana de brócolis, gente. Olha bem pra ele. Dá uma olhadinha. Olha como ele é bonito, olha como ele é simpático e saudável. Aliás, quando se fala de câncer, a gente está vendo um aumento significativo, né? O que aconteceu com fulano? Tá com fulano de câncer. Tá com câncer. Tá tratando de câncer. Tá fazendo quimioterapia. O que é que está acontecendo também, Matheus? Você como médico, a gente está fazendo tudo errado, está se alimentando tudo errado. É a poluição, é o agrotóxico, é o nosso lado emocional que está pesando nisso, as nossas loucuras do dia a dia, as neuroses, os medos, o estresse. O que está acontecendo? É um conjunto de cofatores, né? Então, se a gente parar para analisar, é uma má alimentação, rotina. Então, a pessoa muitas vezes está sedentária, não faz atividade física, uso de, enfim, tabagismo, bebidas alcoólicas, uma má alimentação, tudo isso influencia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque antigamente os alimentos eram mais naturais, tinham menos agrotóxicos. Hoje em dia eles são mais industrializados, então contém mais agrotóxico. Isso também influencia numa prevenção do câncer. Ok. Eu vou voltar ainda aqui para nós falarmos de algas. E isso aqui é aveia, né? Esse é aveia. Aveia. Como é que eu controlo o pH do meu organismo, do meu sangue, para ter equilíbrio, claro, e para ter saúde? E o doutor Matheus San Romão, que é endocrinologista, está nos dando uma aula, nos deu uma aula até agora sobre o assunto. Faltou a gente falar sobre algas, que não é uma coisa que as pessoas consomem tanto. Só quando vai lá no japonês, né? Sim, e é muito bem-vinda. Até porque ela contém muito fibra e ela contém algo que é um mineral que é bacana para o nosso organismo, que é o iodo. Então, uma dica, as pessoas muitas vezes não suam, dá um calor que for e a pessoa não sua, não transpira. Muitas vezes pode ser por falta de iodo. Então, não só o iodo age nessa área, mas também na parte da tireoide, da mama, dos ovários. Então, ele é super bem-vindo para o nosso organismo. Olha que informação importante. E aquela pessoa que de repente está vendo a gente lá e fala assim, mas eu transpiro demais. Tem iodo demais no corpo? Em excesso? Não, em excesso? não, aí não tem a coligação. Não tem. Não. Então veja você, por que a alga é importante nós colocarmos na nossa dieta também. Aveia. A aveia, assim como a alga, ela é um carboidrato complexo, então também é rico em fibra, ele é ótimo para o nosso organismo para fazer no nosso dia a dia, tanto na parte gastrointestinal quanto na parte alimentar. O fato dele ser um carboidrato complexo, ele demora mais para aumentar a glicemia, que é o açúcar no sangue. Isso faz com que o nosso corpo consiga controlar, deixar ele mais harmônico com relação a alterações de insulina e a relação com o açúcar. Então engorda menos. Aqui nós temos o abacate, quando fala em engorda. Ele é gorduroso, mas ele é tão bom, né? Ele é ótimo, ele é saudável, ele é rico em ômega 6, em ômega 9, ômega 3, então ele é super bem-vindo para o nosso organismo. Mas eu vou comer gordura e vou engordar. Não, se come gordura boa, não se engorda. Então essa gordura é utilizada boa. muito bem. Tem pergunta, Gabi, Fabinha? Tem, a pergunta é da Cristina de Bauru e ela tá todo dia ligadinha no programa, viu, Olga? Ela pergunta o seguinte, ela já teve câncer, ela tem 39 anos e o médico recomendou comer alimentos ácidos e tirar o açúcar e o leite. Ela quer saber se é isso mesmo. Um beijo pra Cris. Na verdade, se está pedindo para tirar açúcar e o leite, que são alimentos ácidos, né? Então o certo é evitar alimentos ácidos, porque a acidificação do nosso organismo altera a harmonização do nosso organismo. Então as células funcionam dificultosamente, não só as células como os órgãos também. Então isso não é uma coisa legal da gente estar ingerindo no nosso dia a dia.
Esperamos ter respondido. Tem mais alguma pergunta? Acho que dá tempo ainda. Tem outra pergunta aqui. Ela quer saber, assim, olha só, a Solange quer saber qual é a quantidade ideal de frutas e de legumes que uma pessoa tem que comer no dia. Boa. Bom, se a gente parar para ver, as verduras em si são liberadas. Então a gente, a partir de folhas, então couve, brócolis, acaba sendo que liberado porque a quantidade calórica é muito baixa. Quando a gente já fala em legumes, como por exemplo cenoura, beterraba, que são alimentos que já contêm açúcar, então a gente tem que ver muito bem com tipo de pessoa que a gente está trabalhando, tipo de perfil. Então, se a rotina dela é uma rotina mais agitada, se ela faz atividade física, então é mais específico. Mas a gente entende que o prato, aquele prato colorido, né, o dilema do prato colorido é super bem-vindo para o nosso organismo. Então, o legal é diversificar tanto os verdes escuros, os legumes em si, as frutas, são bem-vindas no nosso organismo. Para a gente encerrar, Matheus, eu ingerindo, aproveitando das dicas que você nos deu hoje, eu posso ter menos infecções, menos gripe, menos dor de garganta, menos tudo isso, menos cansaço. Com certeza, com certeza. O fato da gente fazer o nosso organismo funcionar melhor, ele também se defende melhor. Significa que o nosso sistema imunológico fica mais ávido, então ele fica mais ativo e ele consegue combater e evitar e prevenir da gente ter algumas doenças. Você viu só? É uma coisa tão fácil de fazer, né? E as pessoas acham dificultosas, né? Então muita gente fala, não é difícil comer saudável, o que tem que fazer é se adaptar. São verdadeiros soldados de defesa do nosso corpo. Exatamente. Né? Porque aí tem gente que fala assim, mas como que fulano não pega a gripe nunca na vida? Pois é, mas vai ver o que ele faz, né? Às vezes ele toma um limãozinho de manhã lá, ele come bastante couve, ou faz o suco de couve, né? Que tudo isso aumenta o sistema melhora o sistema imunológico. Se a gente somar isso durante todos os dias da semana, você vê que um pouquinho faz Chega a lá. diferença. Me dá o seu Instagram. Meu Instagram é DR de doutor, Matheus com H, São Romão. DR de Dr. Matheus São Romão. Adorei você. Vamos fazer outras pautas porque a gente quer muita saúde Foi sempre. um prazer. Igualmente. Beijo, querido. Fabi linda, beijo, tchau. Beijo. Até amanhã? Até amanhã. Até amanhã.